porque o Fiat Uno era feio, mas se tornou um gigante. Vamos começar essa conversa com uma verdade que todo brasileiro conhece, mas poucos têm coragem de admitir publicamente. O Fiat Uno era objetivamente feio. Não era questão de gosto pessoal ou preferência estética. Era um fato científico comprovado pela natureza. Tanto que quando você mostrava a foto de um Uno para uma criança de 5 anos, ela automaticamente fazia cara de nojo. Igual quando você tenta dar brócolis para ela no almoço. Mas aqui está o grande mistério da indústria automotiva brasileira. Como um carro tão esteticamente desafiador conseguiu se tornar um dos maiores sucessos comerciais da história do nosso país, vendendo milhões de unidades, conquistando gerações inteiras de brasileiros, se tornando praticamente um patrimônio nacional sobre 4 rodas? A resposta para essa pergunta é uma das histórias mais fascinantes e engraçadas do mercado automobilístico nacional, uma prova viva de que às vezes a beleza realmente está nos olhos de quem vê, ou melhor dizendo, no bolso de quem compra. O Fiat Uno chegou ao Brasil em 1984, numa época em que o país estava saindo de uma das maiores crises econômicas da sua história. A inflação estava comendo solta, o desemprego estava alto, as pessoas estavam com o bolso apertado e precisavam de um carro que fosse principalmente uma coisa, barato de comprar e barato de manter. E é aí que entra o primeiro grande trunfo do Uno. Ele pode ter sido feio, mas era honesto na sua feiura. Não tentava ser o que não era. Não tinha pretensão de elegância. Não queria competir com um carro de luxo. Era um carro popular assumido, orgulhoso da sua simplicidade, e isso era exatamente o que o brasileiro precisava naquele momento. O design do Uno era tão simples que parecia ter sido desenhado por uma criança com régua e esquadro, linhas retas, ângulos bem definidos, sem curvas desnecessárias, sem frescura. Sem firula, era pura funcionalidade sobre rodas. E olha que isso não era necessariamente um defeito, era quase uma filosofia de vida. O Uno era o carro da sinceridade, da transparência, do eu sou o que sou e pronto. Mas vamos ser justos com o coitado do Uno, porque chamar ele de feio é meio cruel. Seria mais correto dizer que ele tinha uma beleza não convencional, uma estética industrial, uma elegância minimalista, tipo aqueles prédios modernistas que todo mundo acha horrível na primeira vez que vê, mas depois acaba se acostumando e até gostando. O Uno era assim, crescia na gente. Quanto mais você olhava, mais você começava a entender a lógica por trás daquele design. Cada linha tinha uma função, cada ângulo tinha um propósito, não havia nada supérfluo, nada decorativo. Era engenharia pura aplicada ao transporte pessoal. E isso tinha uma beleza própria, meio que nem aquelas mulheres que não são convencionalmente bonitas, mas têm uma personalidade tão marcante que acabam sendo mais interessantes que qualquer modelo de revista. A primeira grande sacada da Fiat foi posicionar o Uno como o carro da praticidade. E cara, eles acertaram em cheio, porque o Uno era realmente prático. Era compacto por fora, mas surpreendentemente espaçoso por dentro. Tinha um porta-malas e cabia mais coisa que armário de apartamento de solteiro. Consumia pouco combustível numa época em que gasolina era artigo de luxo. Era fácil de estacionar nas ruas apertadas das cidades brasileiras, fácil de manobrar no trânsito caótico e, principalmente, fácil de consertar quando quebrava. Porque, vamos combinar, carro nacional da década de 80 quebrava mais que promessa de político em campanha. E quando o Uno quebrava, qualquer mecânico de esquina sabia arrumar, as peças eram baratas e fáceis de encontrar, não precisava ir na concessionária, não precisava peça importada, não precisava fazer financiamento para pagar o conserto, era democrático até na hora de dar defeito. O segundo trunfo do Uno foi chegar no momento certo com o preço certo, e isso é uma coisa que a galera do marketing chama de timing perfeito. O Brasil estava começando a se recuperar economicamente, a classe média estava emergindo, mais gente tinha acesso ao crédito, mais famílias sonhavam com o primeiro carro, e o Uno estava lá, disponível, acessível, financiável. Era o carro dos sonhos possíveis, da realização ao alcance da mão. Não era o carro mais bonito, não era o mais potente, não era o mais luxuoso, mas era o que a família brasileira conseguia comprar, e isso valia mais que qualquer prêmio de design. E a Fiat foi esperta, não tentou vender o Uno como algo que ele não era. O marketing era honesto, focava nas qualidades reais do carro, economia, praticidade, confiabilidade,
Preço justo era uma comunicação direta, sem enrolação, tipo conversa de compadre. Olha aqui, o carro não vai ganhar concurso de beleza, mas vai te levar onde você quiser e sem quebrar no meio do caminho e sem quebrar seu bolso. O terceiro fator de sucesso foi a versatilidade, porque o Uno não era apenas um modelo, era uma família inteira de carros. Tinha Uno para todos os gostos e necessidades, desde o básico que só tinha um motor e 4 rodas até versões mais incrementadas com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. Tinha Uno sedã para quem precisava de porta-malas maior, Uno van para quem trabalhava com delivery, Uno Weekend para quem gostava de aventura. Tinha até Uno Turbo para quem queria emocionar. Era como uma loja de departamentos sobre rodas. Você entrava querendo um Uno e saía com o Uno que encaixava perfeitamente na sua vida. E cada versão mantinha a mesma filosofia básica: preço justo, manutenção barata, design sem frescura. Era uma estratégia comercial genial. Pegava o cliente pela necessidade, pela emoção ao mesmo tempo. Você comprava pela razão, mas se apaixonava pelas possibilidades. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente percebe, mas que foi fundamental para o sucesso do Uno. Ele era um carro que envelhecia bem. Não estou falando de design. Estou falando de durabilidade, de resistência, de longevidade. Um Uno bem cuidado durava décadas. Tinha gente que comprava Uno zero e rodava com ele até aposentar. Passava de pai para filho como herança de família. Virava patrimônio familiar. E isso criou uma relação emocional muito forte entre o carro e o consumidor. O Uno não. Era apenas um meio de transporte. Era um companheiro de vida, testemunha de história, participante de momentos importantes. Primeiro encontro, formatura, casamento, nascimento dos filhos, mudança de cidade, promoção no emprego. O Uno estava sempre lá, fiel, confiável, disponível. E tem um aspecto psicológico interessante no sucesso do Uno que tem a ver com a personalidade do brasileiro. Nós gostamos de um derdo, de azarão, de quem vence apesar das adversidades, e o Uno era exatamente isso. Era o patinho feio do mercado automobilístico que virou o cisne através da competência, da dedicação, da persistência. Era o carro que ninguém esperava que desse certo, mas que conseguiu conquistar o país inteiro na base da honestidade e da eficiência. O brasileiro se identificava com o Uno, via nele um pouco de si mesmo. Também não éramos os mais bonitos, os mais ricos, os mais sofisticados, mas éramos trabalhadores, dedicados, criativos. Sabíamos fazer muito com pouco, e o Uno representava exatamente isso, a capacidade de superar limitações através da inteligência e da determinação. Outra coisa genial que a Fiat fez foi não tentar mudar o DNA do Uno drasticamente ao longo dos anos. Eles foram fazendo evoluções pontuais, melhorando aqui, ajustando ali, mas sempre mantendo a essência, a personalidade, o caráter do carro. Era como aquele amigo que vai mudando com o tempo, mas continua sendo a mesma pessoa no fundo. Você podia comprar um Uno em 1990 e outro em 2010 e mesmo com 20 anos de diferença, os dois carros conversavam entre si. Tinham a mesma linguagem, o mesmo jeito de ser. Isso criou uma continuidade, uma tradição, uma linhagem que poucos carros conseguem manter por tanto tempo. E essa consistência foi fundamental para criar fidelidade à marca. Tinha família que só comprava Uno, geração após geração. Era quase uma questão de honra, de tradição familiar. Meu pai teve Uno, eu tenho Uno, meu filho vai ter Uno. Era uma relação que ia além do comercial. Era quase tribal. Vamos falar também da democratização que o Uno representou. Ele foi um dos primeiros carros realmente populares do Brasil. Não popular no sentido pejorativo, mas popular no sentido de democrático, acessível, disponível para uma parcela grande da população. Antes do Uno, ter carro era luxo de classe média alta. Depois do Uno, ter carro virou possibilidade real para muito mais gente, e isso mudou a sociedade brasileira de forma profunda. Deu mobilidade para quem não tinha, deu autonomia para quem dependia de transporte público, deu dignidade para quem sonhava com independência. O Uno foi um agente de transformação social disfarçado de carro feio. E essa transformação foi além do individual, foi coletiva. O Uno mudou a paisagem urbana brasileira, mudou o trânsito das cidades, mudou os hábitos das famílias, mudou a economia do país, gerou empregos, movimentou a cadeia produtiva,
Criou uma indústria de peças e acessórios. Foi um catalisador de desenvolvimento que poucos perceberam na época. O mais interessante é que o Uno conseguiu ser simultaneamente um carro de entrada e um carro definitivo. Muita gente comprava ele como primeiro carro achando que depois ia trocar por algo melhor, mas acabava descobrindo que não precisava trocar, que o Uno atendia perfeitamente todas as necessidades, era econômico, confiável, prático, versátil, e aí ficava com ele para sempre. Era como aquela namorada que você arruma meio sem querer, mas que acaba virando esposa porque descobriu que era exatamente o que você precisava na vida. E isso criou uma base de clientes extremamente fiel, pessoas que não apenas gostavam do Uno, mas que defendiam o Uno, que recomendavam o Uno, que se orgulhavam do Uno, eram verdadeiros embaixadores da marca sem receber nada por isso. Tecnicamente falando, o Uno também tinha seus méritos. O motor Fire que equipava as versões mais modernas era uma pequena obra de arte da engenharia, econômico, durável, potente na medida certa, fácil de manter, foi um dos motores mais bem-sucedidos da história da indústria automotiva brasileira. Equipou dezenas de modelos diferentes, atravessou décadas mantendo sua eficiência. E isso não é pouca coisa. Desenvolver um motor que funciona bem por tanto tempo é um desafio enorme de engenharia. O chassi do Uno também era bem projetado, simples mas eficiente, suspensão adequada para as condições brasileiras, direção precisa, freios proporcionais ao peso e potência do carro. Era um conjunto harmonioso, equilibrado, sem exageros, mas também sem deficiências graves. E vamos falar de uma coisa que todo mundo que teve Uno sabe. Ele tinha personalidade. Cada Uno era único. Tinha suas manias, seus trejeitos, suas características próprias. Tinha Uno que fazia barulhinho estranho, mas nunca quebrava. Tinha Uno que era duro de pegar, mas depois se pegava, não parava mais. Tinha Uno que consumia mais gasolina. Tinha Uno que era mais econômico. Era como pessoa, cada um com sua personalidade, e isso criava uma relação afetiva muito forte. Você conhecia seu Uno, sabia suas preferências, seus limites, suas qualidades. Era quase uma parceria, uma sociedade entre homem e máquina. O fenômeno Uno também criou uma cultura própria. Tinha clube de proprietários, encontros de Uno, campeonatos de Uno preparado, revista especializada em Uno. O carro virou muito mais que meio de transporte, virou hobby, paixão, estilo de vida. Tinha gente que colecionava Uno, que restaurava Uno, que preparava Uno para a competição, que personalizava Uno de forma criativa. Era um universo inteiro construído em volta de um carro que supostamente era feio. E essa cultura se mantém até hoje, mesmo com o Uno fora de linha. Ainda tem gente apaixonada, ainda tem mercado ativo de peças, ainda tem oficina especializada, ainda tem evento de Uno. É um legado que poucos carros conseguem deixar. A verdade é que o Uno provou uma coisa fundamental sobre o mercado automotivo e sobre a vida em geral. Não é sempre o mais bonito que ganha. Às vezes é o mais competente, o mais honesto, o mais dedicado, o mais adequado às necessidades reais das pessoas. O Uno era feio, mas era funcional. Era simples, mas era eficiente. Era barato, mas era durável. E isso valia muito mais que qualquer prêmio de design ou reconhecimento de crítica especializada. O Uno ensinou que sucesso não é uma questão de aparência, é uma questão de substância, de valor real, de capacidade de resolver problemas, de atender expectativas, de superar desafios. E nisso ele foi imbatível por décadas. Foi o carro que democratizou o transporte individual no Brasil, que deu mobilidade para milhões de famílias, que mudou a cara do país. Tudo isso sendo apenas um carro feio que se tornou um gigante por méritos próprios.